Fala galera, tudo bem? Bora lá. Vamos lá para a segunda parte da nossa apresentação, da nossa aula sobre propriedades periódicas. Eu vou continuar relacionando as propriedades periódicas àquela primeira, a mais importante, o raio atômico. Eu vou falar de uma propriedade que também é muito importante e que vai acompanhá-los por todos os anos que vocês estudarem química. Tudo bem? Ela é essencial para a química como um todo. E eu vou explicar lá no final a importância das propriedades periódicas na química. Perfeito? Trago para vocês uma tabela periódica que é a nossa referência, a tabela retirada da IUPAC. Beleza? Bora lá. Qual propriedade é essa? Essa é a propriedade chamada eletronegatividade. Eu coloco a animação aqui de força, a animação de Star Wars, justamente para lembrar o quê? Ela está relacionada com força. Mas que força? Força de atração. Eu não mais vou pensar em um átomo isolado. Agora eu vou pensar num átomo que faz ligação. Imagina que ele fez uma ligação. Dois átomos se ligaram. Eu preciso saber qual deles é mais forte. Qual deles puxa o elétron do outro com maior força. Isso vai ser importantíssimo para o nosso estudo. Por definição, é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Então, na ligação, aqueles elétrons que se juntaram dos dois elementos, dos dois átomos, qual vai puxar com maior intensidade? Beleza? Perfeito? Então, bora lá. Por um tópico, uma informação importante. Quanto menor o raio atômico, maior será a força de atração, pois a distância núcleo-elétron da ligação é menor. O que isso quer dizer? Se um átomo é pequenininho, ele sendo pequenininho, o núcleo dele, que é positivo, está mais próximo do último elétron. Então, ele consegue puxar os elétrons com maior atração. Se ele é pequenininho e está próximo do núcleo, o núcleo que é positivo puxa o elétron da ligação com muita força. Perfeito? Então, isso é importante a gente lembrar. Beleza? Mas eu vou trazer um próximo slide com muita informação. Dá uma olhada aqui. E já começa a gerar uma estranheza. Imagina que eu tenho dois átomos disputando, brigando. O que vai ocorrer? Eu preciso saber, entre o hidrogênio e o cloro, qual que tem a maior capacidade para atrair elétrons, para puxar elétrons. Se você pensar em raio, no caso, o hidrogênio tem um raio menor que o cloro, certo? Não vou fugir aqui do que eu falei no outro slide. Porém, o cloro está lá na coluna 17, um halogênio. Se ele está na coluna 17, ele tem 7 elétrons na última camada. Isso quer dizer o seguinte, falta apenas um eletrinho para ele atingir a regra do octeto. Falta um eletrinho para ele ter 8. E 8 é atingir a estabilidade. Então, esse carinha aqui vai puxar com muita força o elétron da ligação, que é um elétron do hidrogênio e um elétron do cloro. Nesse caso, olha para essa sequência. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Que loucura! São muitos elementos para você decorar. Mas calma, eu vou dar uma dicasinha que pode ajudar, tá? Então, nessa sequência, ó a boquinha do sinal da matemática. Quem é maior? Quem é maior é o flúor. Quem é menor, nessa sequência, é o hidrogênio. Procura os dois que estão participando da ligação. Hidrogênio e cloro. Nesse caso, o hidrogênio é mais fraco. O cloro é muito mais forte. Então, quer dizer que o cloro vai ganhar essa disputa e vai puxar os elétrons próximos dele. Tudo bem? Ele não vai ter força suficiente para arrancar o elétron do hidrogênio, mas ele tem plenas condições de puxar muito próximo dele o par de elétron da ligação. Se eu conseguisse ver essa molécula num microscópio de alta resolução e alta potência, eu veria essa imagem.
O que acontece? Aqui é a nuvem de elétrons. O elétron do par, o par de elétrons, perdão, da ligação, ele vai estar muito mais deslocado para onde? Para o cloro, para aquele que tem maior força, para aquele que é mais eletronegativo. Beleza? Então, nessa ligação, o cloro é mais forte. Tá, professor? Até agora eu entendi. Entendi que ele puxa com maior força, mas como eu descubro que ele tem maior força? Para isso, a gente vai ter uma frasezinha que pode te ajudar, tá? Que é, fui ontem no clube, briguei e, me perdoem os professores de português, saí correndo para o hospital. Nessa sequência, a letra inicial das palavras nos ajuda a lembrar justamente a sequência dos elementos dos ametais que estão aqui, ó, certo? Então, o fui é o flúor, o mais eletronegativo, o mais forte e pequenininho. E o último é o hidrogênio, aquele que cede elétron com maior facilidade, tá? Então, se eu tiver uma ligação hidrogênio-flúor, o flúor ganha. Se eu tiver uma ligação hidrogênio-oxigênio, o oxigênio ganha, certo? Beleza? Então, é assim que você tem que ler. Essa frase é para nos ajudar na memorização. Só que detalhe, essa frase só contempla os ametais. Você precisa pensar também nos metais, em comparação aos outros. Então, vamos para o próximo slide. Os ametais sempre serão mais eletronegativos que os metais. Ele é um ladrão de elétrons. Guardou? Coloca aí no seu caderno. O que isso quer dizer? Os ametais estão mais para a direita da nossa tabela periódica, mais próxima dos gases nobres. Para eles, faltam poucos elétrons para atingir a regra do octeto. Não estou trabalhando nesse momento com a teoria do orbital molecular, estou sendo mais simplista. Então, faltam poucos elétrons para ele atingir a regra do octeto e obter a estabilidade similar a um gás nobre. Então, é muito mais fácil para ele puxar elétrons, porque falta muito pouco para ele ficar estável. Os metais têm tendência a perder elétron. Por quê? Ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Para 8, falta muito ainda. Tudo bem? Então, para quem falta muito, ele fala, pode levar meus elétrons, está difícil de eu chegar à estabilidade. Certo? Então, ele vai perder, os metais vão perder os elétrons com facilidade. E os ametais vão ganhar elétrons com facilidade. Então, quem ganha, quem puxa, quem tem força para isso, é mais eletronegativo. Os ametais são os mais fortes. Beleza? E aí a gente pensa um pouquinho na tabela periódica. Lembrando, naquela sequência, que o flúor é muito forte e os metais são fracos. Então, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima, porque daqui para cá, os átomos estão diminuindo de tamanho. Eles estão ficando menores, pequenininhos, certo? E da esquerda para a direita, aqui eu tenho metais. Aqui eu tenho maior tendência aos ametais, semimetais. Tudo bem? Então, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita. Ser humano, de novo. Não vale só decorar a setinha. Você tem que explicar como varia essa setinha. O porquê é de baixo para cima. Perfeito? Beleza? Alguma dúvida? Se tiver, coloca lá no meu canal. Mas antes, eu quero falar uma coisinha. As propriedades periódicas, em específico, a eletronegatividade, vão ajudar e muito nos próximos estudos. Por quê? É a eletronegatividade que nos ajuda, como vocês perceberam, a saber onde os elétrons estão mais localizados. Naquele nosso exemplo, era no cloro. Se eles estão mais próximos do cloro, eu consigo ver se tem polaridade ou não. Calma, isso é mais para frente. Mas é essa polaridade que vai definir o tipo de ligação. É essa polaridade que vai nos ajudar a saber o ponto de ebulição, de fusão. É essa polaridade que vai nos ajudar a saber se mistura ou não. Tá?
Então, por que a água e o óleo não se misturam? Não é por conta da densidade, não. É por conta da polaridade. E a polaridade está ligada às propriedades periódicas. E todas as propriedades ligadas ao raio. Beleza? Combinado? Ó, não esquece não, passa lá. Curte o meu canal, dá um like, se liga na Química, Fabião da Química. Eu espero vocês lá nos comentários e nas dúvidas. Beleza? Um forte abraço a todos, muito obrigado e bora lá no estudo da Química. Um abraço.